Com a tecnologia atual, nós temos muitas opções de materiais para construir os nossos queridos aeromodelos. Mas qual material seria melhor para cada opção? Qual material seria melhor para qual tipo de aeromodelo? Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós publicamos, aproveite também para se inscrever nas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso site que tem muita informação sobre o hobby, o aeromodelismoeassim.com. Se você é um iniciante, trate isto como um guia geral de material, para você começar a entender quais são os benefícios de cada um e principalmente entender a limitação de cada material, porque nem sempre é possível você fazer determinado avião com determinado material, ou nem sempre é fácil. Então, além de você entender os benefícios, você também vai entender as dificuldades de cada um. O primeiro ponto é construir ou comprar pronto. Para construir, o material fica realmente bem mais restrito. Então, fazer de fibra talvez seja difícil, às vezes fazer de isopor é mais fácil, fazer de madeira é intermediário, ou dependendo, fazer de madeira é mais fácil. Ou seja, tudo depende se você vai construir ou comprar pronto. Comprar pronto também tem os seus prós e contras de cada material, só que, digamos assim, eles são menos... eles influenciam menos a sua compra. Na construção, isso realmente é um problema muito grande. Quando você compra pronto, às vezes aquele determinado tipo de avião que você quer só tem um material. Aí não tem muita escolha, mas sempre é bom você saber o que cada um oferece de benefício. E antes disso eu quero apresentar os 3 modelos que eu tenho aqui que eu vou utilizar de exemplo para vocês. Por coincidência são 3 planadores, eu tenho 3 planadores e cada um é de um material. Este aqui, desviar aqui, é um salto H111 da fabricante Fly. Ele tem 2,60 de envergadura, se eu não me engano. E esta fuselagem aqui, é de fibra. Então este é o exemplo de aeromodelo de fibra que eu vou mostrar para vocês. Continuando, nós temos esse segundo planador aqui, que é um Radian da Horizon ou da E-Flite. Eu acredito que seja mais da E-Flite, apesar da E-Flite ser uma marca da Horizon. E ele é de EPO, ele está bem velho, vocês podem ver que ele está bem escuro e isso é um dos contras do isopor. Mas é um excelente planador, então temos partes plásticas, porém a sua fuselagem e toda a sua asa, 100% da asa, porque ele não tem aileron, é de isopor. E aqui embaixo nós temos o famoso Terra, que eu ainda não terminei, que ele foi construído nesta série de vídeos aqui em cima. Então ele é um planador construído e é um planador em balsa. E é por ele que nós vamos começar falando dos aeromodelos em balsa. Na minha opinião, a balsa é o material mais tradicional, mais versátil e mais gostoso de se trabalhar. Pelo menos eu adoro construir um aeromodelo em balsa. Espero cada vez mais construir. E aqui eu amplio dizendo que, quando eu disser balsa, entendam madeira. Porque às vezes na construção de balsa você precisa utilizar compensado, que não é feito de madeira balsa, mas eu incluo tudo isso numa categoria só, que é a categoria aviões de madeira. Os prós desse material é a leveza. Quem conhece uma chapa de balsa sabe que é extremamente leve, muito leve. É um material durável, então você faz um avião de balsa e ele dura por muito tempo. E é um material também extremamente versátil, você consegue fazer curva, você consegue chapear, você consegue fazer vareta. É um material excelente. E aí quando eu digo vareta, já entendam que às vezes é de um material mais duro para fazer uma longarina e não seria balsa, ou seria uma balsa mais dura, Mas como eu disse, entendam madeira. É um excelente material e é o material que eu mais gosto de trabalhar. E sobre os contras da balsa, o primeiro que eu acho que vocês já devem imaginar é o custo. A melhor balsa que nós temos aqui é a balsa equatoriana, que ela é importada e não é um material barato. Nós temos, por exemplo, esta chapa de balsa aqui, que é da Midwest. Exatamente, só para conferir, Tava guardado aqui. Midwest, então vocês veem, é uma chapa de 4 polegadas de largura
por acho que 90 e alguma coisa de comprimento, tem quase 1 metro, não chega a ter 1 metro, é um pouquinho menos na verdade. E ela custa por volta de R$10, na verdade depende muito da espessura, essa daqui é de 2, 3 milímetros, é bem fininha e custa uns R$10, então imagina quantas chapinhas dessa você precisa para fazer um aeromodelo. E isso acaba encarecendo muito a construção e por isso quem constrói principalmente aeromodelos simples acabam não utilizando a balsa. E um segundo ponto que eu gostaria de frisar é que ela é inimiga do óleo. Se você jogar óleo nela, se cair combustível do seu avião dentro dela, vai impregnar, vai fazer uma meleca, é realmente muito ruim. Então você precisa tomar bastante cuidado, você precisa impermeabilizar a parede de fogo com epóxi, alguma coisa assim. Eu falei nesse vídeo aqui de cima da série do Extra, eu mostrei qual é o procedimento que se faz, mas é necessário. Então ela é realmente muito inimiga do óleo e custa um pouquinho caro. Então esses são os contras da balsa. Se você está gostando desse vídeo, já aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair semanalmente aqui no canal Aeromodelismo é Assim. E se você quer ser notificado de todos eles, aproveite também e clique no sininho para que o YouTube te mostre todas as notificações e você não perca nenhum vídeo aqui. O segundo material é o isopor, que eu poderia dizer que ele é um material mais barato e também um material muito versátil que você consegue fazer muitas coisas. E aqui eu já digo que além do isopor nós podemos considerar também o Depron, que é um outro tipo, é um isopor extrudado, né? Um polietileno extrudado, é um procedimento diferente, mas não deixa de ser isopor. Então lembre-se, quando eu disser isopor, entendam isopor e também Depron. O primeiro ponto é que ele é barato. Isopor é muito barato, é o material mais barato que você pode fazer um aeromodelo. E segundo, você pode esculpir qualquer coisa nele. Então você pega um bloco de isopor e esculpe um avião, por exemplo. Não é algo fácil de ser feito, mas é possível. A balsa também é possível, só que fazer um aeromodelo inteiro de balsa a partir de um bloco de balsa não é comum. E eu acredito que também não seja muito viável, porque balsa grande vai ser mais pesado, vai ser caro pra caramba e vai ter um peso desnecessário. Porém, no isopor já é possível fazer isso. Você pode fazer uma fuselagem que é inteira maciça, só utilizando um bloco de isopor esculpido. E além disso é de fácil acesso, praticamente todo mundo pode comprar. Claro que o isopor ideal para se fazer um aeromodelo não é aquele de papelaria, né? Aquele isopor P0 que é extremamente mole. É um isopor um pouquinho mais denso, um P3, P5, mas mesmo assim é muito mais fácil de ser encontrada que uma chapa de balsa e seu acesso é bem mais fácil. Além do que, consertar um aeromodelo de isopor é bem mais tranquilo do que consertar um aeromodelo de balsa. Então assim, dependendo do caso, vale muito mais a pena ser de isopor do que balsa. E vamos lá aos contras do isopor. O primeiro é que ele é um material mole. Então se a gente pegar esse avião aqui, você vê que a cauda dele, ó, conforme eu mexo, ó, tô segurando a mão direita e tô torcendo a mão esquerda. Olha como o profundor torce. Então, no geral, é um avião que não voa tão firme, é um avião bem mais mole do que um avião de balsa ou de fibra. Isso é ruim, não tem nenhum ponto positivo em ser um avião mole. O ideal é que sua estrutura inteira seja realmente bem rígida, para que ele não se deforme durante o voo. O segundo ponto é que ele marca fácil, então se você pegar qualquer coisa, às vezes a unha, né, com o meu F-35 que eu tenho, que é um jatinho EDF, às vezes eu bato a unha nele e ele já fica marcado. O que acontece na balsa, só que a balsa é bem mais dura e que não acontece na fibra. Para você marcar um avião de fibra, você tem que realmente descascar o avião. Então assim, o isopor marca muito fácil e esse é um ponto extremamente ruim dele. E além disso, que o avião fica limitado em termos de tamanho e em termos de motorização, né? Você não vai conseguir fazer um extra igual o meu extra que eu mostrei nesse vídeo aqui de cima, com motor 120 cilindradas de isopor. Isso não faz muito sentido, provavelmente seu avião iria esfarelar. Então, tanto do tamanho quanto na motorização, o isopor é um material extremamente limitado, limitações estas que não acontecem nem com a balsa e nem com a fibra, que já é o nosso próximo tópico. Agora nós vamos falar sobre avião de fibra, que eu diria ser um material assim, entre aspas, mais nobre e com toda certeza de melhor acabamento que nós conseguimos no aeromodelo.
tanto que a maioria dos aviões de fibra são pintados, e isso deixa o avião maravilhoso, muito parecido com um avião real. E vamos começar. Se a fibra for bem trabalhada, ela também fica um avião muito travado, ou seja, não tem esse jogo que nós temos no isopor. E além disso, acaba sendo um material muito leve. É claro, você precisa saber fazer isso, né? Para ele ficar leve, para ele ficar um avião bem travado. E o segundo ponto é que acaba sendo um avião que dentro é livre. Ou seja, é um buracão dentro do avião que você consegue fazer o que você quiser. Diferente de um isopor maciço que você tem que ficar abrindo buraco. Diferente de balsa que você tem um monte de caverna, um monte de estrutura. Apesar de que esse avião meu aqui, esse planador de fibra, tem bastante caverna por dentro. Mas no geral, aviões de fibra têm mais espaço interno do que aviões de balsa ou de isopor. Como eu falei, são aviões mais fáceis de se pintar, então você aplica um fundo, lixa, deixa lisinho e depois já vem pintando, fica um avião extremamente bonito, um avião com acabamento muito bom, uma resistência muito boa a combustível, a arranhões e tudo mais. Inclusive, a maioria dos jatos tops de linha são em fibra. Então, assim, é um material extremamente nobre e que está sendo muito utilizado nos últimos tempos. Principalmente, eu diria assim, que 95% dos jatos são em fibra. Não sei jato treinador, jato mais quadrado, jato mais simples assim, mas você vê um jatão bonito, tenha certeza que ele é em fibra. E o contra disso, o principal é o custo, não é um material tão barato quanto isopor, mas também não é super caro. O único problema ao fazer um avião de fibra é que você precisa de molde, e às vezes fazer um molde para construir um avião apenas não seja viável. Então, aviões de fibra geralmente são comprados, é difícil você ver alguém fazendo um avião de fibra em casa, a não ser que seja um avião de balsa que você fibra para você ter condição de pintar, ou um avião mesmo de isopor que você faz o mesmo procedimento para conseguir pintar e ter um acabamento muito melhor. No geral, aviões de fibra são comprados porque ninguém vai fazer molde de avião para construir apenas uma unidade. E o ponto principal é que pintura, fibra, você precisa de muito mais experiência do que fazer um avião de balsa, do que fazer um avião de isopor. E se um avião quebrar, ele é muito problemático de ser consertado. Então, assim, você teria que ter um molde, você teria que ter uma noção, é facinho do avião ficar torto, ficar com o nariz torto, ficar com a cauda torta. Então, consertar um avião de fibra e fazer é muito complicado, mas no seu uso cotidiano, no uso do dia a dia, realmente é difícil ver um material melhor. Conclusão final, como sempre eu digo, depende muito do que você busca no seu hobby, depende muito do que você está disposto, depende muito do que você quer. Principalmente também, né, lembrando, adicionando mais um tópico aí, depende o que o mercado te oferece, porque de nada adianta você querer comprar determinado avião em determinado material se ninguém fabrica. Geralmente, o material do seu aeromodelo já vem de brinde para você. Você escolhe o aeromodelo e já está meio que definido o material. Basta você aceitar ou não. Mas se você vai construir, com certeza esse vídeo te ajudou a ter ao menos um norte para entender quais são os prós e contras, o que é fácil, o que é difícil em cada material. Porque aeromodelismo é assim!